Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Canteiro, Construindo Juntos. Estou aqui hoje com convidados muito especiais do Grupo Metáfora, responsável aí por projetos de arquitetura, projeto de interiores, projetos urbanísticos, uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado. Estão comigo aqui o André Lima, que é sócio fundador. Bem-vindo, André. Obrigado. E o arquiteto André Céu Rocha, que lidera a parte de desenvolvimento BIM, né? A parte de desenvolvimento de metodologia dentro do escritório. Comigo também o Marlon Pscheid, meu sócio, diretor técnico da Canteiro. Eu sou o Márcio Orofino e vamos aqui então bater um papo sobre construção virtual, né? Essa mistura da arquitetura com a obra. Vamos falar um pouquinho de tudo. Vou começar exatamente com isso para o André, que eu conheço desde praticamente do início da carreira da Metáfora, né, André? Eu trabalhava numa empresa de licenciamento ambiental, a gente teve o contato. Vocês estavam já naquela época despontando com tecnologia, que eram as maquetes eletrônicas, né? Que outros escritórios que já estavam consolidados não tinham essa mesma expertise. E nisso vocês também vieram despontando para depois trazer a arquitetura de vocês. E daí a minha pergunta é sobre isso, né? Tu viveu esse processo de transição, de fases de tecnologia, começando pelo papel, né, pela prancheta, passando pelas ferramentas CAD computacionais e agora a gente está vivendo as ferramentas de modelagem, tá? Então, o nosso público que está nos assistindo pode cumprimentar e contar um pouquinho dessa história para a gente iniciar o nosso bate-papo. Bom dia a todo mundo. Vocês vão ver que eu sou Manezinho, e Manezinho, pela Cidade 2, a gente acaba trabalhando. O Márcio, eu acho que a gente é amigo, né? A gente é colega fora da profissão. E isso é muito complicado porque é muito mais difícil a gente lidar com um profissional que é amigo, porque a gente tem que saber separar, tem que saber discutir quando tem que discutir, né? Então, parabéns, Márcio, porque o trabalho de vocês tem sido excepcional. A gente, graças a Deus, tem discutido pouco, porque trabalho bem feito. E falando um pouquinho do histórico, né? A gente entrega um pouco a idade também quando começa a falar trabalhando na prancheta. A gente começou desenvolvendo, realmente eu comecei aprendendo, fiz escola técnica, e na escola técnica a gente só tinha a prancheta, só tinha o papel nanquim, o papel vegetal, o manteiga, o nanquim, o lápis. E uma das diferenças que a gente acabou entendendo ao longo desse processo, depois no AutoCAD, né, que aí a tecnologia entrou mais forte, a gente começou a ter mais precisão, mais possibilidades de cenários distintos, e hoje com BIM. Eu acho que a grande diferença o que motivava, o que alimentava o processo de construção ou de desenvolvimento de arquitetura nessa época. Na época que era um manual, a percepção é que existia uma necessidade muito grande em que o que estava no papel fosse validado em loco. Então tinha uma relação muito mais direta do projetista com a tecnologia, com as engenharias, com o mercado, com a execução, com a obra. Quando a gente veio para o CAD, né, que foi, na verdade, a ferramenta, mas quando a gente trouxe a tecnologia, eu acho que a gente teve que criar esse processo de transição, e tudo que é novo, a gente tem um tempo de adaptação. E eu acho que a ferramenta de tecnologia, o CAD ou o DWG, enfim, ele foi todo ele ao longo desse tempo, foi a transição de entender como é que a gente incorporava a tecnologia na construção. E aí, nesse período, eu acho que a gente segmentou demais, até para cada disciplina, cada projeto, entender como é que ele se construía, como é que ele se validava, né, dentro do seu setor, porque quando a gente começa a sobrepor, gera muito conflito. Então, essa necessidade de entender o que eu faço, como é que eu faço um projeto de arquitetura, e aí o estrutural, o elétrico, o hidro e todas as outras disciplinas também tiveram que construir seus ideais, seus ideários dentro da tecnologia, e que eu acho que agora ela está se consolidando na medida que a gente traz o BIM para o processo, e aí no BIM para o processo a gente volta a ter esse modelo de integração, que ele hoje é muito mais virtual do que real, mas eu acho que essa aproximação e essa integração entre arquitetura e engenharia, ou trabalhando quase como uma equipe única, eu acho que a gente teve na época do manual, a gente está voltando a ter e está se desafiando para ter que construir isso de novo, porque o meio do caminho foi um processo muito de autoconhecimento de como é que eu construo um projeto de arquitetura dentro da minha ferramenta. E aí agora não. Agora sim, como é que eu integro a minha ferramenta com todos os meus colegas, porque no fim das contas, eu não estou entregando um projeto, eu estou entregando um produto e um negócio para o meu cliente. Eu acho que um pouco
na minha visão, é um pouco nessa linha, né? Perfeito. Eu vou voltar com uma pergunta para ti em relação a isso que tu comentou, mas eu queria fazer uma pergunta para o Céu Roche. Tu és um pouco mais jovem, vamos dizer assim, né? E tu já não viveu essa transição, tu já entrou com ferramentas computacionais, né? Praticamente, talvez na faculdade ainda em desenho, mas no mundo profissional, creio que já entrou com as ferramentas CAD. Isso. Eu, na faculdade, a gente tinha ainda a questão de desenhar na mão. Então, as minhas foram as últimas turmas que tiveram isso, porque aí passaram a ser forçados a desenhar pelo menos no CAD e não pular já direto pro BIM. Mas as minhas foram as últimas turmas que tiveram isso. Quando eu fui para o mercado de trabalho como estagiário, eu trabalhei muito tempo com CAD. Então, era ferramentas do tipo CAD e a gente fazia muita coisa no CAD, muita coisa. Então, eu cheguei a me especializar no CAD. Então, e isso foi uma transição que aconteceu já no final da minha faculdade e já comecei. Então, quando eu entrei realmente como arquiteto, já era arquiteto que trabalhava em BIM. Então, eu não trabalhei como arquiteto no CAD. Eu trabalhei como estagiário no CAD por muito tempo. E eu notei muita diferença nesse sentido de validação de informações, de o quanto que tu tem que estar preocupado que tu esteja com a informação redonda, porque o BIM é um espelho, ele mostra exatamente o que tu pensou. O que tu não pensou, ele vai mostrar que tu não pensou. Enquanto o CAD, ele mascara. Tu tem a possibilidade de atualizar uma planta sem atualizar um corte. Ele não é uma informação completa, né? Eu acho que essa é a... Principalmente porque ele é seccionado nas especialidades, né? Tu não consegue ver a integrado, o modelo federado, que a gente chama, que é ele unificado, né? O BIM. Ele não tem no CAD, né? E a sobreposição mascara isso que tu estavas comentando. Sim, e tem a possibilidade de alterar coisas sem alterar tudo. Que é uma velocidade do CAD, que é uma velocidade ruim, é uma velocidade que causa erro de execução, é uma velocidade que causa erro de projeto, a pessoa não sabe que o outro deixou aquilo em aberto. Nós já vivemos situações como essa que tu está comentando, que é fazer o processo de coordenação e de compatibilização da construção virtual e chegar num modelo que seria o executivo, né? Documentado, etc. Mas a arquitetura, o escritório de arquitetura que estava trabalhando conosco, acabou fazendo algumas atualizações ainda, né? E apresentou as pranchas. Então, a gente também, mesmo no BIM, se não continua unificando o prédio, vamos dizer assim, o projeto do prédio, não só o projeto arquitetônico, acaba tendo gaps de uma ou outra disciplina tá ali mascarada, vamos dizer assim, numa eventual evolução, né? E é natural, acaba acontecendo. Então, mesmo no BIM, né, seja lá antes ainda na prancheta, no CAD ou no BIM, a visão integrada me parece que é sempre necessária, tá? Posso fazer uma contribuição? Claro. Eu estou percebendo hoje no mercado que existem muitas empresas que trabalham com imagem, que é o que a Metáfora fazia como diferencial há muito tempo atrás, e que estão trabalhando com essa premissa de talvez melhorar ou qualificar o produto ou trazer um diferencial para as vendas, né? Quer dizer, às vezes não é nem um arquiteto, é uma empresa de imagem que está se especializando em trazer ambiência, trazer um diferencial a nível de qualidade arquitetônica que não é bem o papel dele, é o papel do arquiteto. E aí eu penso, a Metáfora já entrou nisso há muito tempo atrás, querendo se diferenciar, conseguindo conceber um produto que o cliente já conseguia enxergar como aquilo que ele gostaria, porque traz esse realismo, né, para a ideia. E ao mesmo tempo, agora a gente está no BIM, que é uma situação bem diferente, a gente está preocupado em resolver o projeto antes de fato validar se aquele conceito é o que o nosso cliente está buscando. Então, como é que vocês estão lidando hoje com essa transição? Porque muita gente fala, não, o BIM ele dificulta a minha criação, mas ao mesmo tempo ele valida que a criação é execuível, exatamente. Então, como é que vocês trabalham hoje na Metáfora, dado esse histórico, em garantir que é um conceito que está de acordo com o que o cliente está buscando e, ao mesmo tempo, é execuível baseado na metodologia BIM, do fluxo de trabalho que vocês desenvolvem internamente? Eu acho, Marlon, que, e aí até complementando também essa primeira pergunta, porque ela por si só já daria um podcast, mas o que era o necessário na época que se fazia à mão e o que é também necessário agora na construção virtual? Planejamento.
Na última linha é o planejamento. Por quê? Eu preciso antecipar o máximo de informações possível, eu preciso ter o máximo da segurança possível e trabalhar com o máximo das disciplinas possível em tempo real para garantir que o que eu vou produzir aqui não vai me gerar um problema lá na frente. E por que eu digo isso? Porque quando se fazia na mão, e quando a gente começou, na época da escola técnica, fazer na mão, eu tinha que ter a certeza que não ia errar, porque senão eu pegava o meu projeto inteiro e jogava fora. E tu imaginas, tu passares uma semana desenhando um projeto que tu tens que entregar, faltando 1, 2 dias, e tu entenderes que tu desenhou completamente errado, tu errou muito feio, porque não tem a correção. A gente corrigia pequenos erros com estilete ou com borracha. E era um processo em cadeia, porque como a arquitetura também era a base, as outras disciplinas que eu colocava embaixo desenhavam errado e jogava também fora dos outros. Exatamente. Então, o que era a consequência que eu perder um projeto completamente, isso aconteceu no período feito à mão e está acontecendo hoje no período da construção virtual, porque não adianta eu montar a construção e estar desconectado. Por isso que a gente falou no início que o CAD ele foi uma transição necessária e fundamental para a gente construir esse modelo, mas eu acho que a integração, o planejamento tem que começar do início, né? E aí a falta desse planejamento, que até o teu exemplo foi interessante. O pessoal que produz imagem para embelezar, se ele não tiver integrado com o projeto, joga no lixo também. É o mesmo problema. Nós temos o mesmo problema. Então, a nossa preocupação, e quando a gente começou, e até eu acredito que o nosso conhecimento adquirido ao longo de produção de imagem foi muito mais a gente incorporar uma série de aspectos que os escritórios de arquitetura, os grandes escritórios, a gente fazia para os grandes escritórios, para as grandes construtoras. A gente aprendeu muito com eles. E a gente construiu muito do nosso repertório com eles. A gente deve muito a esses caras, aos escritórios mais antigos, aos mais consolidados aqui em Florianópolis, porque a gente aprendeu demais com eles. Então, acho que o grande ganho nosso foi conseguir aprender com eles, integrar e atender as necessidades de projeto deles e as nossas, e construir um modelo mais integrado, mais coletivo de processo. Olha que engraçado, porque a própria Canteiro, o nascimento da Canteiro tem muito a ver com isso que tu está falando, porque a Canteiro nasceu modelando o projeto de outros projetistas, né? A gente como desenhista de projetos de terceiros. Então também nós representamos, né, como se fosse uma imagem, mas daí era uma imagem de uma obra virtual, e aprendemos demais a ensinar hoje a outras disciplinas como não iniciar de uma maneira já equivocada para evitar um processo de compatibilização traumático. Quer ver uma coisa muito legal? Porque toda vez que a gente fazia a modelagem de um projeto para produzir a imagem, se ele dava muito trabalho para modelar, a probabilidade dele dar muito trabalho para executar era enorme. E uma coisa que nos agoniava muito, hoje eu não posso emitir opinião às vezes, mas que nos agoniava muito era muitas vezes alguns efeitos estéticos de projeto que gerariam uma complexidade absurda em obra, mas não trariam um resultado de fato. Porque o trabalho que a gente tinha para modelar, a gente pensava, o cara na execução ele vai xingar o arquiteto até o... Porque, como é que tu constrói uma sacada completamente orgânica, sem nenhum critério? Como é que o cara vai fazer isso em loco, né? Então, a gente trouxe muito dessa experiência da modelagem aí. Novamente, a construção virtual já partia da nossa cabeça, da forma da gente entender como é que isso ia se realizar na prática. Eu acho que é um pouco desse Isso é muito interessante o que tu está falando, porque o papel aceita tudo, né? Existe essa frase, e no CAD, o CAD aceitava tudo. O papel não aceitava tudo. Exato. E o BIM não aceita tudo, mas o CAD aceitava tudo. E nós estamos trabalhando num lapso geracional, que é justamente a cultura do CAD. Então, todas as cabeças do mercado, a gente está vivendo essa transição cada vez mais, mas a gente ainda está mergulhado numa cultura do que a gente fez aí nos últimos 25 a 30 anos dentro do CAD, né? Então, a gente está vivendo um processo de transformação, né? Mesmo... Sim. A gente tem hoje, a gente trabalha com profissionais muito mais novos que nós, e eles... Eles nascem para a profissão. Nascem para a profissão sem ter esse contato, sem ter como é que é o melhor jeito de cotar uma sacada. O que eu quero dizer? Aquilo que o André falou, do sentido de o que se aprendeu de ver ou de dificuldade de modelagem, é tu pensar com a cabeça do pedreiro. Como é que o pedreiro vai executar essa curva? O que eu preciso informar para o pedreiro saber essa curva? O comprimento de curva não serve, eu preciso saber um raio, eu preciso saber um ponto, porque o comprimento de curva é um extra. Então, o que é necessário cotar? O que é necessário dar informação? Isso é industrializado. Será que eu preciso repetir essa informação? Por que eu vou repetir essa informação se vai ter outro profissional que vai detalhar essa informação? Eu repetir essa informação só gera erro.
porque eu vou ter que atualizar esse erro para eu não ter, para manter isso sempre atualizado. Então a gente vai tendo aprendizados que não tem uma métrica, pode ser que aconteça em 1 ano, pode ser que aconteça em 10, pode ser que é de como que a gente representa essas coisas para que a obra entenda. E o foco do escritório sempre foi a obra, no sentido de que o nosso produto não acaba com o projeto executivo bem feito. O nosso produto ele acaba com a obra executada. Então, se a obra vai precisar de alguma coisa e vai estar fora do pacote do executivo, eu não vou precisar revisar todo o pacote executivo para entregar algo para a obra amanhã. Então, eu vou aquele detalhe que a obra está me pedindo é o que eu vou focar. E não de novo, a ter que olhar tudo de novo por causa disso. Então, a gente nunca perdeu a obra de vista. Sim, porque a obra está ali pronta já virtualmente, né? Agora, exatamente. E aí, complementando. Então vocês têm que estar na obra. Eu acho que a gente quer e gostaria de estar mais na obra como validação, aprendizado e interação para retroalimentação. Para retroalimentação. Mas o nosso sonho é que a gente não precise pisar numa obra para ela sair do jeito que a gente projetou. Porque aí sim, se eu preciso ir na obra para corrigir coisas que não estão, ou eu errei, o nosso grupo errou, né? Ou a gente não teve ou alguma coisa saiu diferente do que a gente planejou. Então, realmente o nosso ideal é que a gente vá em obra, porque a gente quer ir na obra, porque a gente quer se retroalimentar, porque a gente quer trazer informação nova, quer contribuir e ver onde é que nós podemos melhorar, mas não porque eu tenho que ir lá para corrigir coisas de obra. Eu acho que se o nosso projeto executivo ele sair redondo e ele foi executado integralmente, cara, a gente está realizado. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês apresentarem para quem está nos ouvindo e para quem está também nos vendo, né? Sobre a função, a nova função do arquiteto, tá? Eu sou o único engenheiro hoje da mesa, né? Tô com 3 arquitetos, tá? E o que eu tenho visto, né, na nossa experiência, na prática, é que o arquiteto, ele tá, de fato, vivendo o nome arquitecton, né? O grande construtor, ele tá, de novo, tendo essa função de arquitecton, né? Em outros países, às vezes, o engenheiro que é o líder, né? Aqui, na nossa cultura brasileira, o arquiteto é o grande líder da construção. E a modelagem BIM, a gente está falando de novo de obra, tá? E de uma transição de retroalimentação das obras que a gente executou, querer acompanhar, viver para voltar aqui para o projeto. Como é que vocês estão vivendo, né, como arquitetos, essa criação de um novo projeto, já pensando nas outras disciplinas? Eu recebo muitos projetos para orçar prestação de serviço nossa, né? Eu vejo muitos projetos de arquitetura que eu chamo, inclusive, de projeto de arquitetura. E eu gostaria de receber cada vez mais uma base de arquitetura de um projeto de um prédio, tá? Ele tem essa diferença, ele já está pensando no encaixe do prédio, ele já está saindo do esquartejamento de disciplinas e já estamos tendo uma visão integrada. Por que eu chamei o público, né? Para contribuir com quem está hoje, escritório de arquitetura, né? Como é que vocês fazem isso de conceber a criação arquitetônica, mas sem esquecer da estrutura, que era uma coisa básica que vocês já viam desde da faculdade, né? Como encaixar com a estrutura e também hoje com os sistemas. Para fechar a pergunta, há poucos anos atrás, a gente também tinha uma simplicidade de sistemas construtivos. Quando a gente tinha projetos à mão, os sistemas construtivos eram poucos, né? Com o avanço da tecnologia, hoje a gente tem uma série de novas oportunidades. Só de estrutura tem uma série de tipologias, né? De sistemas estruturais. Então, para passar para vocês, como vocês têm trabalhado esse fluxo de trabalho internamente para já estar pensando não só na criação arquitetônica, mas naquilo que vai evitar vocês terem um grande retrabalho de compatibilização quando vier, não, agora vamos entrar as engenharias, tem que refazer tudo de novo no modelo ou num pré-BIM que seja no CAD, aonde quer que vocês desenvolvem? Pergunta ampla pra cacete. Vamos lá. Vou tentar segmentar e tentar ver se eu consigo que entenda um pouco da linha de raciocínio. Primeiro, muitos países e ao longo do tempo, o arquiteto ele não é só arquiteto, né? Ele faz arquitetura e engenharia. Então, ele precisa ter o domínio técnico porque a solução final ela tem que estar casada com engenharia. Eu acho que o grande trauma que a gente viveu ao longo do tempo foi seccionar a arquitetura de engenharia ou entender que ela é seccionada, que a arquitetura é uma coisa e a engenharia é outra. Isso foi cultural, né? Porque a gente acabou tendo que absorver, isso foi construído e eu acho que
hoje a gente está conseguindo trazer de volta para essa solução mais integrada, mais única, trabalhando em conjunto. Então, acho que essa é a grande diferença e o grande desafio que o Brasil teve que reconstruir e acabou perdendo em relação a outras praças, outros países, né? Então, e a gente vai ver, por exemplo, se pegar os grandes escritórios do mundo hoje, todos eles têm um grau de tecnologia embarcada no projeto absurdo, sabe? Tem escritórios, inclusive, que tem consultores de engenharias dentro dele, né? Formam dentro do time Perdão, tecnologia com engenharia, né? Na verdade, engenharia é muito forte, né? Então, eu acho que esse papel a gente está começando a construir novamente. Então, acredito eu que o papel do arquiteto, e não necessariamente precisa ser o arquiteto, mas da arquitetura e da engenharia, tem que voltar a ser arquitetura e engenharia. Cara, eu não tenho essa coisa de que a gente tem que ser o líder. Eu acho que a gente tem que saber quem que realmente está na frente desse processo, quem que vai coordenar, e a gente vai ter que ser capaz de conseguir integrar. Eu acho que o nosso desafio como arquiteto é como é que a gente entrega, como é que a gente casa, como é que a gente produz junto com todas as outras disciplinas. E não é só arquitetura e engenharia. A gente tem sofrido muito com o desenvolvimento de produto. E aí o produto está atrelado ao comercial, ao mercado, à necessidade do cliente, às novas dinâmicas, novos modelos de viver, de construir, de estar. Eu acho que tem tantas outras variáveis dentro do processo. Então, acho que o arquiteto, sim, ele tem que ser a pessoa que vai estar junto do processo para como é que eu construo isso em conjunto, não só com a engenharia, mas com o cliente, com o mercado, com o cliente final, que aí sim, pô, a gente é quase psicólogo, muitas vezes, dos clientes, né? Então, acho que um pouco da construção, acho que vai nessa linha, de a gente ser mais integrador do que dono ou proprietário de alguma ideia ou de algum cenário. Eu vou te ajudar resumindo partes da minha pergunta. Tu respondeu a primeira, né, da função do arquiteto. Eu vou te relembrar de como é que vocês têm trabalhado em termos de fluxo de trabalho, essa visão que estou criando aqui e checando as necessidades das engenharias. Aí eu acho que, complementando um pouquinho, André, também eu acho que esse aspecto que tu colocou é muito importante, né? Porque a gente está falando muito aqui de planejamento de um processo de trabalho que usa a informação como insumo. Uhum. E, cara, eu entendo que o arquiteto é o principal conceituador de um grande projeto e ele que define todas as necessidades que vão vir lá na frente. Então, como que vocês têm recebido os inputs dos clientes em relação ao que eles estão buscando para que isso facilite o trabalho de vocês? Se é que isso facilita ou não limita a criação, né? E se é que isso existe, né? Esse input. Eu acho que eu digo que a gente é reconhecido no longo prazo muito mais pelos nãos do que pelos sims que a gente dá. Então, o que a gente tem tentado construir, e é um processo, essa semana tive algumas reuniões em que a gente tem que fazer a minha culpa, que sim, nós estamos construindo um processo juntos. A gente tem segmentado o nosso desenvolvimento de projetos em fases. Nós temos 3 fases em que o objetivo não é o que eu estou entregando, é o que eu preciso tirar de informação do negócio ou do cliente. Então, a nossa primeira fase, que normalmente é o estudo preliminar, eu não estou discutindo se é planta, eu tenho que ter o produto definido. Ah, André, mas o produto definido é o teu desenho? Não. Muitas vezes o produto definido ele depende da engenharia, ele depende do comercial. Por exemplo, a gente lançou projetos em que chegou num estágio avançado, a engenharia disse, cara, não dá para executar porque eu preciso mudar o sistema construtivo aqui. E aí, não é que não dá para executar, eu vou mudar o sistema. Mas a mudança do sistema mexe na minha unidade, que mexe na minha distribuição de vagas, que mudou meu produto. Então, a nossa fase 1, o meu objetivo é produto. E aí o nosso estudo preliminar ele tem que definir produto. Cara, produto eu vou botar engenharia, vou trazer comercial, vou trazer tudo isso. Avancei, a próxima fase é da construção virtual, a integração com engenharias. As engenharias entram o mais cedo possível, de forma mais integrativa possível do início, trazendo suas consultas, porque elas também influenciam no produto. E aí na fase 2 a gente trabalha de mão dada mesmo, quer dizer, constrói esse modelo virtual junto. Uhum. A terceira do executivo é documentação para dar subsídio para o meu cliente poder fazer contratações, fazer seus quantitativos mais precisos, né? Ele faz os preliminares, mas ele e fazer as suas contratações com um pouco mais de segurança. Mas essa fase, André, que tu comentou do insumo, né? Do input para a definição do produto, eu não vejo, me corrijam se eu estiver errado, lá na faculdade de arquitetura a gente não fala muito sobre negócio. Não. Então, a gente não tem a definição de estar desenvolvendo um produto para necessidade de alguém. Quando o Jobs pensou no telefone, ele mapeou o funcionamento do ser humano, do que ele queria, até a questão de ele ser pequeno ao tamanho de um dedo, né? O iPhone 1, ele tinha o acesso completo com o dedão em todas as partes da tela.
vocês têm recebido essas informações dos clientes para dizer, olha, eu vou construir um produto, qualquer que seja, comercial, hospitalar, tal, para esse tipo de pessoa, para esse tipo de comportamento, essa pessoa que é solteira, ela é casada, ela é família, ela é residente, ela é transitante, etc. O foco na pessoa, né? Não nas características, Márcio, né? quem não fizer isso, Márcio Marlon, quem não fizer isso tá morto. Tá morto. Mas eu vejo muito pouca informações sobre esse mapeamento. Eu não sei se é uma metodologia que ainda está É uma desenvolvendo. metodologia em desenvolvimento, mas é um processo de construção, mas a gente não vai conseguir fugir de desenhar os espaços para as pessoas. No final, é o seguinte, nós estamos construindo espaço para as pessoas. E aí, a gente teve uma discussão há uns 3 anos atrás com as entidades aqui de Florianópolis, um grupo de entidades aqui de Florianópolis, e existia muito aquela discussão. Não, porque a construção civil. Chegou uma hora que a gente parou e falou assim, cara, vocês entendem que a construção civil e existe um pouco dessa, não vou dizer ego, não saberia dizer, mas assim, ó, a construção, ela é meio para um caminhão É igual de fins. supermercado, o cara vai lá para comprar um produto que ele precisa. Exato. Então, cara, e na hora que a gente entender que ela é meio para um monte de fins, por exemplo, a construção civil, ela é predatória em Florianópolis ou em qualquer outro lugar? Ah, é? Mas todo mundo vai morar embaixo da ponte? Que é a construção? Vai morar onde? Né? Então, a gente precisa gerar moradia. Eu preciso gerar turismo. Quem é que gera turismo? Construção, porque eu preciso criar os caminhos, eu preciso criar o equipamento, eu preciso dar o mínimo conforto, a mínima infraestrutura. Ah, pô, eu preciso dar oportunidade para o prestador de serviço. Preciso? Como é que eu preciso? Construindo o espaço, a loja, o serviço, o escritório. Tudo é construção. Só que qual é o problema? O problema é tentar ver a construção, ver o mercado da construção civil, o mercado imobiliário, como fim. Quando tu coloca ele como fim, assim, cara, ele está construindo número de unidades, ele está construindo preço. Não é isso. Ele está construindo turismo, ele está construindo moradia, ele está construindo tecnologia, ele está construindo educação, ele está construindo saúde, ele está construindo tudo isso. Paisagem ele urbana, qualidade de vida. Na hora que se posicionar como meio, tá tudo certo, cara. Sim. As pessoas vão aceitar. Nesse aspecto eu vejo que o ponto não é tanto esse, né? Aqui no Brasil especificamente é mais uma questão de planejamento urbano, né? As nossas cidades, elas tiveram muito pouco urbanismo. Mas a preocupação aí, Márcio, é a seguinte, é porque a discussão está se pode ou não pode fazer, e não deveria ser. Deveria ser como vão fazer, porque tem que fazer. Exatamente. Florianópolis cresceu numa média 2% ao ano nos últimos 10 anos. Foram, vamos lá, 15 mil pessoas 12 a 15 mil pessoas por ano em Florianópolis. As pessoas não deixaram de vir porque não construiu ou porque se restringiu a construção. Agora, na medida que a gente não criou oferta, o preço do que é legal subiu demais e o que é ilegal subiu demais também. Sim. Então, na hora que a gente entende, cara, nós vamos receber 8, 10, 15 mil pessoas por ano no município, como é que nós vamos receber essas pessoas? Que infra que eu vou criar? Como é que eu vou absorver isso? Mas o que eu queria colocar é que, assim, eu entendo, né, o desenvolvimento, o planejamento urbano, né, uma visão de curto, médio e longo prazo, né? E é a mesma coisa que desenvolver um único prédio, a gente também tem que pensar nisso. Como é que a nossa sociedade está se desenvolvendo, como é que é a característica das famílias, que tipo de atividade ele faz para a gente planejar as nossas cidades, a mobilidade, né, a volumetria, etc. E com as ferramentas hoje que a gente tem disponíveis, a gente consegue fazer esse planejamento de uma maneira absurdamente previsível. Inclusive com simulações, né, André? Exato. A gente consegue prever muita coisa e eu acho que o grande problema quando a gente entra no âmbito do fazer ou não fazer é que quem está tomando a decisão de fazer ou não fazer não é técnico. Algumas é uma decisão de coração, que é o cara de determinada vizinhança, o cara de determinado local, que acha que tem que parar tudo. O próprio empreendedor. O próprio empreendedor. E às vezes é uma decisão de política. Que é simplesmente um canetaço de uma pessoa que não tem instrução alguma e não sabe analisar. Então, existem cadernos e cadernos e cadernos de estudos engavetados na mesa de algum vereador, ou na mesa de algum coisa que o cara não conseguiu interpretar aquilo. Então, quando a gente diz que tem que fazer, é no sentido de que vamos ver como fazer, como o André falou, e não no sentido de que tem que fazer a todo custo. Porque o desenvolvimento a todo custo não é bom. O problema é qual que é o jeito certo. E vamos garantir que o jeito certo seja feito e valorizar a pessoa que faz do jeito certo. E não valorizar a pessoa que não faz do jeito certo, facilitar a pessoa que não faz do jeito certo. Agora, um pouco nessa linha de entender o público, né? A gente acredita que a tecnologia, as ferramentas e até a forma
com que as pessoas e os profissionais hoje estão lidando com essas informações, com a velocidade da informação, ela, se bem apropriada, ela é super positiva. Porque eu poder ensaiar, fazer testes, simular o máximo de cenários possíveis, o mais rápido possível, para que eu tome a decisão. Porque hoje a nossa discussão não é se eu vou acertar, é quão mais rápido eu consigo minimizar meus erros, sabe? E criar um leque de cenários possíveis em que eu possa fazer as escolhas. Talvez uma das mudanças que a gente tenha tido, novamente voltando à época da prancheta e o de hoje, é que hoje eu tenho a possibilidade de simular vários cenários e gerar várias possibilidades de escolha. Naquela época, eu era obrigado a ser muito assertivo, tentar, na minha cabeça, intelectualmente entender, simular esses cenários na cabeça, tirar ela da cabeça e botar no papel, mas essa do papel tinha que ser muito certeira, ela tinha que ser muito assertiva, porque um retrabalho era muito mais complexo. E hoje, a tecnologia está fazendo um pouco desse papel, mas aí nós temos o desafio da IA, que vem com uma velocidade absurda para acelerar esse processo, e aí com uma velocidade, uma possibilidade assustadora. Isso é bem interessante, porque parar para pensar, grande parte da indecisão do nosso mercado vem da falta de capacidade de imaginar cenários. E a tecnologia vai permitir que ele consiga enxergar uma cartela de possibilidades e entender aquilo que melhor atende ele. E muitas vezes baseada não só no feeling, mas em indicadores, né? Sim. Questão de iluminação, sombreamento, desempenho térmico, cara, uma série, né? Produção de carbono, que todo mundo está falando agora. Então, cara, as tecnologias têm que ser exploradas para isso. É isso que vai fazer com que o mercado amadureça a nível de incentivar o adensamento urbano de forma qualificada, né? Exatamente. O desafio que a gente continua vendo, né, é a educação do ser humano, né? Porque nós aqui estamos criando tudo isso. Mesmo a IA, quem está criando tudo isso é o ser humano, né? Tem um site, depois, se a gente puder botar o link, que tem mapeadas absolutamente todas as árvores que existem na ilha de Manhattan. Tá? Todas as árvores, elas têm o tipo de árvore, o DAP, né, que é o diâmetro na altura do peito, tá? E elas estão todas mapeadas. Tu consegue, num Google Maps, né, vistoriar todas elas. O que eu quero dizer com isso? A gente poderia já criar, de maneira antecipada, o futuro que a gente quer viver. Né? Tentando antecipar questões de mobilidade, né? De aumento populacional, fazer projeções e ter ele desenhado. Antigamente a gente tinha lá os projetos engavetados que tu citou, né? A gente já tinha mesmo com pouca tecnologia. Então, assim, esse não é o problema. Né? O problema é nós conseguirmos chegar em consensos do que de fato a gente quer, como é que a gente se engaja, não só virtualmente, mas presencialmente, né? Como é que a gente se engaja como sociedade. Sim, voltando para a pergunta anterior, eu ia mencionar alguns pontos que eu acho que complementam bastante. Um é que foi a arquitetura que abraçou o BIM, tá? As outras engenharias, eles foram resistentes. E como a gente abraçou o BIM, infelizmente, a gente é o detentor do retrabalho. Tá? Os outras engenharias, eles não fazem tanto retrabalho quanto a gente, porque a gente tem que testar, a gente tem que fazer, então a gente é o detentor do retrabalho. É triste, mas a gente e a gente também é quem está tentando diminuir. Então, para diminuir, a gente procura o quê? A gente procura coordenação, parceria e autoconhecimento. Por quê? Coordenação, eu preciso de uma decisão, eu preciso que a pessoa bote o nome na decisão. Ela precisa saber que aquilo tem uma influência. Isso entra muito no que a gente estava conversando, do sentido de que quando eu tomo essa decisão, eu tenho que viver com a decisão. Seja urbano, seja o meu lote, eu tenho que viver com a decisão. Então, a gente tem que tomar comercial. a gente tem que tomar essa decisão e ir para frente. Perfeito. E a gente precisa de alguém para fazer. Parceria é no sentido... O engenheiro, ele espera que esteja pronto para mandar para ele. E eu preciso de um engenheiro, eu preciso de um colaborador, eu preciso de um fornecedor, eu preciso de um técnico, eu preciso de diversas pessoas que me deem informações preliminares. Por exemplo, é possível fazer essa janela nessa altura? Eu não preciso. Então, se eu não consigo fazer essa janela nessa altura, é substancial que eu saiba disso no início. Até questões legais também de outras disciplinas, né? Preventivo, hidráulico, enfim, elétrica. E autoconhecimento, porque eu não sou detentor dessas coisas. A capacidade do arquiteto ser o detentor de todo esse conhecimento morreu com a prancheta, porque o conhecimento era muito menor.
no sentido de que hoje, só para ser especializado em esquadrias, eu teria que ser um profissional próprio de esquadrias. Eu não consigo saber todas as opções de pintura que existem no mercado, todas as opções de perfil que existem no mercado, e é audaz ou soberbo da minha parte querer detalhar uma esquadria escolhendo perfis, quando existe 2 perfis e pode ser que um deles seja muito mais barato que o outro. E aí eu acho que nessa linha, complementando Deixa eu só fazer um elogio para ele, porque eu achei absolutamente bonito o que ele falou. Eu achei lindo demais ver um arquiteto jovem com essa clareza e colocando isso para quem está aí se formando. Eu fiquei realmente encantado com o que tu falou, Quem é cara. amigo do Marcinho sabe que ele é emocional. Mas, e complementando até o que o André falou e um pouco do que tinhas comentado, Márcio, teve um comentário muito bacana de um engenheiro já sênior, colega nosso, em que ele dizia que no passado a gente precisava buscar informação. Hoje a informação está disponível. Vamos falar assim, cara, mapear todas as árvores de Manhattan. Tá fácil. E o que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? Então ele diz, hoje a informação está disponível. O que nós precisamos exercitar e que essa nova geração vai vir é assim, como é que eu uso, como é que eu transformo isso em conhecimento? Assim, qual é o uso que eu faço desse monte de informação que tem? E a gente tem visto isso com uma frequência absurda dentro do nosso modelo de negócio. Porque os dados, pesquisa de mercado tem pesquisas espetaculares. Espetaculares, cara. Os dados estão cada vez mais precisos. Cara, de tu saber quantas famílias, idade média dos filhos, raio de... Cara, Como é que é o perfil de compra, né? E aí, no final, cara, o que tu faz? O que tu extrai dessa informação? Então, o nosso desafio como desenvolvedor, e novamente, eu acho que é o papel que a gente tem que começar a construir é o seguinte: como eu faço uso dessas informações, trazendo porque o André falou da gente ser humilde de entender, cara, eu não sou detentor, eu não sei, eu preciso da informação, eu preciso buscar informações, e como é que eu plugo tudo isso? Porque talvez o nosso papel seja de ser mais conector, terapeuta de todas essas informações que estão disponíveis do que propriamente executor ou produtor ou chefe ou dono ou líder de qualquer coisa. Mas é por isso que eu elogiei, até parece ser só emocional, mas é muito racional também o meu comentário, porque não é segredo para ninguém, de novo, sou o único engenheiro entre os arquitetos, de a gente escutar de que os arquitetos têm um ego muito grande em relação ao projeto e eles é que querem criar, às vezes, para eles mesmos e não para as outras pessoas. Que me perdoem os meus colegas, existe muito dentro da nossa profissão. Mas por isso... Né, Marlon, né, André? Mas enfim... Por isso que eu não quis nem rasgar a seda aqui, mas assim, né? É por isso que vocês hoje, a Metáfora, tem a desenvoltura que tem no mercado. Por isso que vocês ganharam o espaço que vocês ganharam, porque vocês já vêm com essa visão desde da fundação, de não serem proeminentes. Vocês, inclusive, serviram, né, outros grandes escritórios e aprenderam com essa humildade a entender e a obter sucesso, porque o sucesso de quem está sendo beneficiado pelo meu produto é que é o verdadeiro sucesso, não é o sucesso de vocês sobre o produto que vocês estão desenvolvendo, né? Legal. Um exemplo que eu tenho na minha cabeça, tem um arquiteto português que eu não vou citar, e um prédio de uma empresa de telefonia que eu também não vai citar, onde ele fez o detalhe das esquadrias com o perfil que ele criou. Então, é sensacional, é muito bonito, mas ele tem um custo grande. Faz para casa dele, né? E que exige, e claro que ele tem um conhecimento suficiente para fazer isso, e é um prédio muito bonito, ele detalha até a maçaneta, ele cria, só que ele não é industrial, e ele pode ter errado nessa criação, ele pode ter vários problemas que ele não vai conseguir medir por falta dessa humildade de entender que isso nas coisas que nos tocam, a gente vai brigar um pouquinho. A gente vai dizer, olha, se você quer fazer isso, essa tua janela, o ideal é que ela seja de 2,40, mas eu propus ela de 3,60, é outro conceito. Eu tinha uma fachada de vidro, agora tu tá me dando mais de 50% de alvenaria. Então, a gente precisa, às vezes, também enforçar o nosso lado, mas que fique clara a decisão. Essa tua decisão acabou com o que a gente tinha te mostrado até então. Que aí nessa linha, eu acho que a gente tem alguns vieses aí de arquitetura ou design autoral, né, ou não, mas também foi um comentário interessante, Márcio, para quem, né? Porque o negócio é para quem. Por exemplo, se eu vou desenvolver um projeto, principalmente um projeto de arquitetura, um projeto de interiores para uma casa, eu tenho que ser preciso e certeiro no dia a dia
na forma como essa família, se é uma família, como é que essa família vive, como é que ela, né, qual é a funcionalidade e a dinâmica dela do dia a dia. Esse é um ponto. Agora, na medida que a gente é contratado para desenvolver um projeto de um multifamiliar vertical, eu tenho que dar o máximo de possibilidades para que famílias com perfis distintos, com características distintas e com modelos estilos de vida completamente distintos possam ter a melhor experiência dentro desse projeto. Então, é outra forma de pensar, é outra forma de desenvolver. E é tentar chegar quase que... tem que ter alguma padronização, porque senão o cara também saberia que não estaria morando num edifício, num prédio, né? Ele daí estaria buscando uma casa. Se ele quer muita personalização, ele vai fazer a sua própria casa. Se ele está buscando um apartamento, ele entende que tem algumas coisas que são padronizadas. Então, a gente, quando tem uma curva de comportamentos, né? Vai tendo uma amostra que vai tendo curvas de comportamento e o prédio, na verdade, ele tem que vir trazendo essa média comportamental, né? Não que seja uma coisa linear, reta, mas ele tem que trazer alguma concatenação do caminho a ser desenvolvido, né? Eu concordo contigo. Tem um exemplo também legal que é o layout de cozinha. O que acontece? Falando de talvez 8 anos atrás, tu fazer um prédio e tu colocar o layout de cozinha com uma ilha não seria muito bom. Por quê? Porque a média não usaria o layout de cozinha com ilha. Então, a gente estava travando a necessidade de criação de uma ilha para aquele grupo de pessoas que não queria fazer uma ilha. Então, conforme foi avançando e ficando popular a ideia da ilha, a gente já consegue fazer um layout considerando ilha. Mas, por exemplo, o que a gente não consegue fazer é ir lá no quarto e considerar um closet e a cabeceira nesse closet. Por quê? Porque se espera ter uma parede onde tu vai encontrar... Porque é o mais fácil, não exige que tenha um móvel específico para se colocar essas tomadas. Então, a gente tenta fazer um layout que atenda a todo mundo. Mesmo que ele seja, às vezes, abre aspas, sem graça. Então, tipo, a gente nota diversas vezes e diversos projetos que tem layouts muito legais, só que a gente precisa atender o beabá. Pelo menos como início, né, André? Como porque início. Depois ele pode eventualmente fazer uma transformação interna na propriedade dele, né? Mas pelo menos como início de apresentação de produto. Agora, o desafio é o seguinte: o que é cultura e o que é necessidade, e o que a nova dinâmica de mercado tá trazendo. Eu acho que essa é um pouco da nossa provocação. Porque, por exemplo, o André até falou da cozinha. Há 20 anos atrás, a gente tinha as cozinhas completamente isoladas da sala. A gente tinha a sala de visitas, que ficavam vazias durante a maior parte do tempo, mas que eram necessárias em qualquer projeto que a gente desenvolvia. 20, talvez um pouco mais. Hoje, a gente tem discutido muito a posição de cozinha e jantar versus estar. Porque, do ponto de vista funcional, não tem lógica eu ter o estar mais próximo de uma sacada, que eu preciso criar blackout para poder assistir uma TV, e eu ter uma cozinha internalizada que eu preciso criar um sistema de iluminação super eficiente para que as pessoas que estão mais tempo lá na cozinha e no jantar, né? Porque hoje o social acontece na cozinha, né? Então, que lógica que tem isso? Mas muitas vezes a gente tem que desenvolver o projeto para atender essa necessidade, que é uma necessidade muito mais cultural do que demanda propriamente dita. E aí o nosso desafio, como é que eu inverto isso? Gerando flexibilidade no primeiro momento e no segundo momento usando a experiência e a retroalimentação. E eu te diria que tem um desafio ainda maior, porque essa mistura geracional é o que traz a grande dificuldade para o ser humano em todas as áreas, né? Uma geração que é a geração que está aqui já produzindo, né? Já está madura, vamos dizer assim, está pensando em criando coisas para eles, mas também para esse pessoal aqui que ainda nem teve a sua cultura estabelecida. Sim. E na construção civil, a gente às vezes está falando de um ciclo de quase 9 anos de desenvolvimento. Sim. Entre projeto, aprovação, construção, comercialização e início da operação. Então, eu estou pensando aqui numa coisa que ela vai começar a funcionar às vezes 9 anos. 10 anos. Eu já participei de projeto comercial que durou 10 anos. Desde o início do projeto até... Então, esse é um outro desafio, né? Como é que a gente transforma um projeto num projeto atemporal? Eu não estou falando aqui de arquitetura, eu estou falando projeto produto, né? Sim. E hoje, essas transições, elas também são mais rápidas. Sim. Então, assim, antigamente, se tu pensasse numa coisa que era cultura, o que é a cultura? É a prática real. A cultura é o que a gente faz de hábito, né? Então, os hábitos que uma pessoa, uma família tinham, elas se mantinham, às vezes, inalterado ou semi-inalterado por 10 anos, tá? Agora, a cada
pouco período de tempo a gente tem novidade, porque agora tem Alexa, porque agora tem isso, porque agora tem aquilo, né? E vai cada vez mais mudando esse comportamento. Por isso que a gente precisa dos dados e o que fazer com esses dados, porque as ferramentas vão gerar projetos muito mais rápidos, os projetos com IA generativos vão ser produzidos de uma maneira mais rápida, porque a máquina vai estar ali produzindo para a gente vai estar, gostei, tá pronto, em pouco tempo, né? Porque ele vai estar pensando em todos os cenários que a gente demoraria anos para pensar. Como se adaptar a essa transição multitransformacional, vamos dizer assim, né? Industrialização. A gente vai facilitar a essas mudanças tendo um sistema construtivo que faça sentido. Então, por exemplo, hoje, se a gente tiver as divisórias entre apartamentos duras, mais o meio em drywall, em outro tipo, a facilidade que a gente vai ter de transformar um ponto de posição é muito maior do que tu ter que quebrar a alvenaria e tu ter que colocar esse ponto de um lugar para o outro. É uma coisa que vai... A diferença provavelmente para fazer no drywall eu não preciso nem pedir autorização do condomínio, enquanto para fazer para quebrar uma parede eu vou ter que gerar uma RRT, eu vou ter que chamar o síndico, vou ter que falar, só vou fazer isso, vou ter que pedir desculpa pro meu vizinho e vou ter que... Então, eu acho que a industrialização é o ponto que hoje eu acho que o BIM tá aqui e a construção está aqui. Porque hoje a gente está construindo modelos no centímetro e a construção estoura pilar, estoura viga. Então, ele fica muito longe, né? Eu até inverteria esse comentário do André. Hoje, o BIM só não está mais desenvolvido, a construção virtual só não está mais desenvolvida por uma não evolução ao longo do tempo da industrialização, mas que ela vem e ela vai acontecer de qualquer jeito. Eu sempre uso esse exemplo, né? Há uns pouco mais de 20 anos, lá quando a gente começou ali o escritório, um dos nossos clientes falava, pô, André, cara, tá ficando pesado porque a mão de obra tá custando 18% do custo total da obra. Hoje, quando tu consegues uma mão de obra 45%, 48% do custo total da obra, tu te agarra nela que esse cara... Né? Então, esse custo da construção agregado na obra, não é que eu vou eliminar a mão de obra, mas eu tenho que torná-la mais eficiente, eu tenho que gerar eficiência para ela, para que eu reduza custo, e aí esse custo volte a ser um custo minimizado. Para quê? Para gerar construções mais eficientes e democratizar um pouco mais, permitir que as pessoas possam, sim, adquirir o seu imóvel, né? Então... Um engenheiro que eu trabalhei, que era sênior também, dizia, a gente tem que tirar a mão de obra da obra. E é isso, é trazer a mão de obra para parques fabris semi-industrializados e industrializados, né? E é essa conta que não fecha, né? Que é a comparação entre a mão de obra e a mão de obra do industrializado. Por quê? Porque todo produto que tu vai comprar tem 50% de mão de obra, ponto. Só que quando tu soma esse 50% da esquadria que tu tá fazendo com o cara que ficou parado e não fez aquela alvenaria, pesa, porque ele ficou parado. Então, tu tá gastando 2 vezes com aquele espaço em mão de obra. Então, a mão de obra própria... O físico-financeiro, né? Não acompanha. Ela acaba complicando a situação, porque ele já tem esse custo fixo. Então, enquanto a gente tiver essa dependência da mão de obra própria, vai ser difícil. Eu resolvi colocar uma parede inteira de vidro. Se tu fizer na ponta do lápis, custa a mesma coisa que a alvenaria. Só que o problema é, eu já paguei pela alvenaria. Paguei metade da alvenaria já. Então, esse que pesa, na minha opinião, essa girada de chave. E talvez os que tenham estrutura mais leve e mais possibilidade de tentar, despontem na frente dessa possibilidade, que é quem conseguir testar esse fornecedor, essa ideia, aquela ideia em cada empreendimento. E na medida que a gente racionalizar, industrializar, aí o BIM vai ter uma relevância absurda. Porque é isso, as indústrias que a gente tem acompanhado, que já estão trabalhando com racionalização e industrialização, eles conseguem me dar precisão de quanto de alvenaria, quanto de material, de insumos, e aí eu consigo gerar velocidade no quantitativo, porque o meu quantitativo está pré-setado, e esse meu quantitativo vai me gerar um orçamento muito mais preciso. Quando eu caio na convencional... Um amigo meu usa muito o termo, né? Que eu dependo do carpinteiro. E o carpinteiro pode ser o cupim, que consome 2, 3 vezes mais madeira do que o outro. A gente não tem como ter uma métrica muito precisa. Então, esse comentário do André em relação à industrialização, ele é fundamental para que o BIM, para que a construção virtual também cresça. Parece
contrassenso, né? Porque, na verdade, a gente tem que planejar e projetar antes para executar, mas não. A industrialização da construção, ela vai forçar essa... E eu acho que, cara, quando a gente vai para esse mindset de tentar industrializar, a gente tem que entender que isso faz com que a gente esteja muito menos suscetíveis a... Assim, a gente tem que evitar o erro ao máximo, Exato. porque o erro vai sair muito mais caro. Aí entra o planejamento. E aí isso gera uma insegurança no mercado também, porque querendo ou não, a gente vive o processo de projeto, né, com muita recorrência e vê o quanto que isso ainda é negligenciado, cara. Ainda os projetos são resolvidos em obra. Sim, aí entra na coordenação. Como é que tu resolve a coordenação, um projeto a falta de tomada de decisão. Como é que tu resolve um projeto industrializado em obra? Perfeito. Não tem como. Não tem. A gente viveu experiências no aeroporto, cara, estrutura toda metálica, feita em 2 meses. Se a gente errasse, não ia subir o aeroporto, entendeu? Isso é uma consequência gravíssima. Então, assim, aí começa a pesar a responsabilidade do projeto. Exatamente. E hoje a pessoa, normalmente, o mercado não está acostumado a dar tanto peso para essa responsabilidade, entendeu? Só que a partir de que os profissionais estão qualificados para agir dessa forma e trabalhar nesse contexto, aí tudo bem, eu acho que eles vão conseguir dar esse passo. Mas tem toda uma... E entra de novo na mudança de cultura, tá? Por quê? Porque as contas, né, de viabilidade do novo empreendimento, ele sempre leva como base o que a gente sempre fez. Então, assim, quanto que custa o projeto? Sempre a mesma coisa. Quanto que custa a obra? Sempre a mesma coisa. Quanto que custa a venda? Sempre a mesma coisa. E a gente tá vendo que uma série de dinâmicas, né, a mão de obra, hoje a gente já está vivendo quase que um apagão de mão de obra, né? Seja um apagão de qualificação e seja daqui a pouco um apagão de qualificação e de quantificação. Ou seja, não vai ter gente nem capacitada e nem vai ter gente querendo fazer aquele tipo de atividade. E aí, mais uma vez, Márcio, a gente vai para assim, ó, para quem que eu estou fazendo, qual é o meu modelo de negócios, qual é o meu cliente final, qual é o meu objetivo final. Por quê? A gente desenvolve projetos em várias escalas, vários perfis de produtos diferentes e vários modelos de negócio diferentes. E se tu tens um modelo de operação, por exemplo, 100% locação, o projeto é completamente diferente. O projeto é completamente diferente. Porque eu tenho que pensar em sistema construtivo que seja duradouro, mesmo que de largada ele seja um pouquinho mais caro, muitas vezes ele tem que ser um pouco mais eficiente e gerar meu tempo de obra reduzir para eu diminuir custo de operação. E no final, eu talvez tenha que investir mais num primeiro momento em soluções que vão me gerar eficiência de operação. Então, por exemplo, reuso de água, que é o reuso mesmo o do vaso. Cara, a gente praticamente não vê hoje ainda, né? A gente só vê em modelos de operação 100% locação. Por quê? Porque isso eu vou reduzir o consumo de água final. Porque um dos maiores usos são de vaso sanitário. Ou de comercial acaba também tendo isso. Painel solar. Quer dizer, tudo isso, tu tens um custo maior inicial, mas com uma redução operacional e uma longevidade do modelo de operação muito maior. Então, novamente, para quem que eu estou fazendo, que modelo de negócio que eu estou construindo, vai interferir diretamente no projeto, na obra, na construção, nas engenharias, em todas as outras disciplinas. E aí a gente consegue fazer um gancho com os usos BIM, né? Que é, hoje, eu lembro que a Metáfora já está há 13 anos no BIM, né? Eu ajudei eles a implementar e eu lembro que no início o foco era muito em aumentar a produtividade e desenvolvimento de projetos. Justamente para trazer mais cenários e conseguir desenvolver desenhos de forma mais ágil. Hoje eu vejo que a preocupação é muito grande em relação à resolução construtiva daquelas ideias que são concebidas. Então, e assim, a gente tem que pensar que essas ideias construtivas, elas trazem informações para custo, para planejamento. Como que vocês têm usado essas informações ou visto o mercado utilizar as informações que vocês colocam no modelo de vocês? A gente teve momentos, né, do BIM no Metáfora. O primeiro foi o momento que tu implementou, que foi um momento de inicial, de vamos aumentar a produtividade, vamos fazer isso rodar, que foi importantíssimo, porque a gente tinha que vencer. E um parênteses, né? O inicial, ele não te gera produtividade de largada. Não. A gente Baixa atrasou muito o processo. Mas eu acho que tu ainda estavas lá com a gente, eu acho que um ano depois, a gente teve que refazer alguns projetos que estavam em CAD e era ou eu corrigia no CAD ou eu fazia do zero no BIM. E 100% da turma do escritório disse, não, vamos refazer de novo, vai ser muito mais eficiente. Então, o inicial de todo novo modelo de negócios, ele te gera uma curva de baixa eficiência para tu ganhar o salto, né? Então, exato. E o segundo ponto foi uma padronização, no sentido de aumentar a qualidade do modelo. Então, isso foi quando eu entrei e revisei o template como um todo, na ideia de aumentar a qualidade do modelo, melhorar as tabelas e fornecer mais ferramentas e mais templates e mais padronização mesmo, 100% no que era modelado dentro do escritório. Legal. E o último ponto é o que a gente está trabalhando agora, estamos trabalhando há 2, 3 anos, que a gente está tentando automatizar.
é evitar a repetição. Eu resolvi determinada unidade, eu quero que essa unidade... Eu não preciso que alguém desenhe ela de novo. Que hoje é um dos pênaltis da modelagem em BIM, é o redesenhar as coisas que tu já desenhou. Você pode me dizer, faz grupo, faz outra coisa, mas tem perdas quando tu usa esse tipo de coisa. Então, o que a gente está tentando? A gente está tentando hoje que a solução seja tida uma vez, que o arquiteto que está trabalhando, ele faça essa solução uma vez, para ele não precisar gastar tanto mentalmente, porque às vezes não é nenhuma questão de tempo. Eu deixar uma pessoa repetindo a mesma coisa que ele fez em um lugar pelo dia todo, queima a minha qualidade mental desse arquiteto, desse profissional que tinha a possibilidade de me estar dando soluções sensacionais. Então, a ideia é usar a inteligência da arquitetura. Se ele conseguir apertar um botão e fazer os outros... Que é o mesmo pensamento da industrialização, né? Só que no projetar... Deixa eu te perguntar uma coisa que é bem importante para quem está nos acompanhando, porque é uma dor muito real hoje do mercado, a questão dos quantitativos, tá? E vocês têm uma disciplina que é responsável por um grande peso dos materiais da curva A do orçamento, né? As alvenarias, os revestimentos, etc. Como é que vocês estão trabalhando isso hoje? Tá fluindo, ainda está em desenvolvimento, a gente conseguir ter os elementos modelados, desses elementos modelados extrair quantitativos, seja, né, a unidade que for, para poder depois vincular a um orçamento BIM. A gente tem uma fricção, vamos dizer assim, que é o momento desse orçamento e o que se espera que tenha. E também o modo como ele é feito. Vamos começar. O momento a gente tem etapas e a gente tem o grau de definição nessas etapas. Então, a gente tem tido muito problema de uma expectativa grande de modelagem no momento cedo. E a gente entende que isso dá uma variação no orçamento que pode ser razoável. Mas essa variação, ela deveria ser mapeada para que a gente conseguisse focar o esforço nos lugares onde tem esse erro. E não simplesmente definir um padrão e dizer a arquitetura tem que me entregar a modelagem desse formato. Porque essa modelagem nesse formato, ele é doído. Consome horas. Ele me consome horas, ele me consome de novo. Lembra quando eu falei do profissional que está repetindo o layout? A gente não consegue botar um profissional que consiga ficar parado nisso, porque eles vão embora. Eles não conseguem, eles cansam. Tem poucas pessoas com esse tipo de mentalidade que conseguem manter isso. Sim, uma atividade que o cara não vê valor naquilo que ele está fazendo. Não vê valor. Então, a gente tem que conciliar isso, primeiro, na tentativa de automatizar, para que não precise fazer muito, para que ele possa definir isso e isso se espalhe pelo projeto. Segundo, na tentativa de só fazer o necessário. Que aí eu acho que envolve o planejamento, né, André, que eu tinha comentado, né, Marlon? Porque a gente tem muito, a grande dificuldade que a gente tem na parte da modelagem e de uma modelagem precisa é eu largar com uma solução, por exemplo, de parede de 20 centímetros, mas no fim das contas ela vai ter 24. Então, a mudança da modelagem para quantitativo e orçamento ela é violenta, né? E outra, que na obra não vai ser executado desse jeito, porque o cara vai ter desperdício, o cara vai fazer um reboco que era para ser de 1 centímetro de 3. Então, tudo isso é perda no processo, é retrabalho e é o problema. Então, a gente tem discutido muito dentro do escritório qual é o desejo que a gente tem, e a gente tem pautado muito construção virtual, e na construção virtual pensar como linha de montagem. O próprio André comentou, por que eu preciso modelar uma estrutura e depois eu vou inserir o IFC do estrutural? Então, a gente entende que talvez o nosso modelo sejam presets de estrutura, de alvenaria, de esquadria, que são... A gente tem na curva da obra, nós temos mão de obra, estrutura, vedação, esquadria. Ter esses presets e esses presets trazerem plugs e eu não vou precisar desenhar uma esquadria. O responsável pela esquadria, a empresa de esquadrias, ela vai me fornecer, eu vou entregar os moldes para ela e ela vai me fornecer a esquadria dentro do que ela combinou, do que ela acertou com o cliente. Sendo que, e qual é o papel do arquiteto? É dizer para o cliente se isso está de acordo com a premissa do negócio dele. Eu acho que o arquiteto passa a ser um projetista de vontades. Seja a vontade gestor, né? Seja a vontade, né? Mas eu quero dizer que a gente tem que imprimir essas vontades no projeto. Sim. Então, a gente tem que, de certa forma, vamos falar, estamos comparando se vai ter um sistema de janelas convencionais ou um sistema de parede cortina, de parede de vidro, pele de vidro. Eu não preciso modelar
100% dos montantes e ter ele na posição certa. Eu preciso do quê? Da área de pele de vidro versus o número de esquadrias. Então, isso que é para uma bater com a informação que eu quero aqui no final, que é quanto que ela custa, né? E se isso está mudando a minha conta global ou não. E a nível de EP, que é o nível que eu falo de parceria. A gente precisa do nível de parceria que precisamos do orçamentista tomando decisões de parceria. Eu não vou estar no meu modelo final, eu estou fazendo esses 5, 6 itens, a estrutura, ferragem, esquadrias, que equivalem a 70%, 80% do valor da obra, e eu estou tendo uma métrica que já é melhor do que o que se tinha, porque a gente está falando, não dá 5 anos que se falava em 10% de erro. Então, hoje a gente vai falar de ter isso 100%, 0% de erro, é um pouquinho distoante, tanto da execução como da... Por que a gente tem que estar com isso conectado com o processo de industrialização? A gente vem batendo nessa tecla. A gente teve uma experiência de contato com uma indústria e ela... O contato foi de 5 anos para cá e depois a gente teve alguns encontros recorrentes a cada ano. No início eles se vendiam como indústria, mas não eram. Eles eram linha de montagem. Eles não conseguiam ter quantitativo de orçamento, eles não tinham essa informação. A última vez que eu visitei, eles têm uma indústria, eles têm máquinas que montam paredes, montam numa velocidade absurda. E aí eu perguntei com relação ao quantitativo de orçamento. Eles falaram, André, a gente tem tudo parametrizado já aqui, então se tu escolhe a parede A, eu já sei quanto de madeira vai, quanto de estrutura vai, quanto de alvenaria, tudo certinho, eu tenho tudo. Então, eu consigo, definindo o modelo de projeto teu, eu consigo te entregar num aperto de botão quantitativo e orçamento, porque eu tenho precisão, eu tenho qualidade, eu tenho quantidade. Eu acho isso maravilhoso, ver os arquitetos falando de visão industrializada, né? Porque geralmente isso é uma temática que mais o engenheiro é que gosta, mas eu acho que faz todo sentido, né? É que, me pegando com o gancho do André, imagina, ao invés de eu ter que detalhar as informações de uma parede, eu simplesmente faço um quadrado e digo, essa é a parede A do fornecedor tal. Exato. Perfeito. Então, o que acontece? Tudo que se já está tudo pluga quantificado. de quantitativo para a parede A é fácil, é colocado ali. Então, a gente não precisa entrar nessa coisa que, de novo, não é nosso know-how. Eu vou fazer uma pergunta final para a gente já tá... O tempo passa muito rápido quando o assunto é bom. Mas a gente tem visto até algumas remodelagens, tá? Empresas que acabam pegando o modelo da arquitetura e remodelam ela para fazer a extração de quantitativos. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia porque o modelo que é remodelado, ele não passou por uma validação. E ele é uma fotografia enquanto a gente está fazendo um filme, né? Às vezes o modelo está mudando por conta de compatibilização e a gente congelou e fotografou e está modelando lá no limite da precisão e ele já está aqui na frente e a gente perdeu. Então, vocês têm alguma visão sobre isso? Assim, ó, eu não vou tirar nada do que tu falou. Tu tá certíssimo com relação à tua interpretação. O que a gente tem? Um exemplo em paralelo. A gente não modela engenharias. Nenhuma. Porque a gente se torna responsável pela essa informação. Feito. Então, o que a gente recebe de engenharia é o que a gente coloca, a gente aponta problemas, mas a gente não modela porque a gente não é responsável pela informação. E, em paralelo aos orçamentistas, eu conheço alguns que já estão mudando esse jeito de pensar. Então, eles primeiro ou tentaram fazer com que a arquitetura fosse naquele grau de modelagem lá no final, e na sequência eles encontraram pessoas para trabalhar dentro da empresa deles para fazer essa modelagem, e eles notaram exatamente o que a gente vinha dizendo lá atrás, que tu não precisa ter esse grau de modelagem para tu tirar um quantitativo bom, tu não precisa ter o rodapé modelado para saber o perímetro de uma sala. O perímetro da sala está no piso, então tu consegue ter uma aproximação que está dentro do esperado, dentro da construção civil, que não gera isso. Então eu já vejo essas mesmas empresas mudando o jeito de pensamento delas por causa disso. Perfeito. Porque elas não conseguem encontrar o profissional que faça e gasta, né? Eu acho que complementando, é um pouco também do que a gente comentou no início sobre essa revolução de sair do papel para ir para a tecnologia do CAD. A gente está nesse processo de sair do projeto para ir para a construção virtual. Então, e aí a mudança de pensamento entra o planejamento, como a gente falou, entra a industrialização, entra a nova forma de projetar, de desenhar e de encarar o modelo, o empreendimento do início do processo. Então, um exemplo bem simples, mas se eu estou pensando em construção virtual e modelagem, e essa modelagem ela vai representar minha construção,
além da linha de montagem, será que a minha modelagem não deveria ser no processo de construção do prédio? Mas quando a gente trabalha com a modelagem, normalmente vem toda a estrutura, vem toda a alvenaria, vem toda a esquadria, mas eu não executo a estrutura toda de uma vez. Eu começo a executar a estrutura, às vezes eu estou no segundo, terceiro pavimento, eu já estou vindo com a alvenaria, eu já estou vindo... Então, a nossa forma de pensar tem que ser de construção. E quanto mais automatizada, quanto mais linha de montagem, quanto mais industrializada foi, quanto mais planejamento a gente tiver que fazer antes, melhor. Eu acho que um pouco do nosso desafio que a gente tem tentado implementar... Cara, a gente briga, a gente discute, né, André? A gente sofre lá dentro do escritório, a gente vai para casa de cabeça inchada e volta repensando, pô, realmente tem razão ou não tem? Eu tô convicto disso que a gente está construindo. Eu acho que esse é o momento da gente. Foi maravilhoso esse teu fechamento, André, porque esse é o propósito aqui do nosso podcast, né? A gente que está também se adaptando a novas ferramentas, né, de comunicação, né, Marlon? A gente tem falado muito disso. É um papel que não está ainda na academia, porque a academia está cada vez mais destoada da realidade que nós estamos vivendo no mercado. Então, um pouco do papel e do propósito que o podcast traz, né, para quem está se beneficiando desse conteúdo que a gente está produzindo é isso, tá? É estar aprendendo. Posso fazer um parênteses em relação à academia? Porque eu acho que a academia tem um fator bem importante. Parece que não faz diferença, mas a gente está... Hoje, a maior parte dos nossos bons profissionais estão vindo de um colégio, de uma escola de arquitetura, em que ela decidiu que ia implementar BIM dentro da formação dos profissionais. E eu lembro muito de uma discussão que o meu irmão, tu conheces bem, né? Gosta de surfar tudo e ele associa muitas coisas do surf. E ele dizia, cara, quando tu vais surfar num lugar em que a onda é sempre a mesma, tu não te preocupa mais em ter que pegar a onda, tu te preocupa com o teu posicionamento. E eu acho, em cima da prancha. E eu acho que é um pouco disso. Na medida em que dentro da escola de arquitetura eu estou trazendo o BIM, eu estou trazendo essa discussão, quando o profissional vem para o mercado, ele vem com a maturidade do domínio, ele vem pensando, como o André falou, né? Ele já vem pensando no BIM. E aí o nosso processo, o nosso dever como agente do mercado é fazer ele ser o melhor profissional, ele pensar como profissional, ele executar a melhor entrega, melhor produto, melhor atender o cliente, né? Mas não tem que se preocupar em ensinar ele o que é o BIM, sabe? Eu acho que Então, eu acho que vai a sugestão, a orientação para a academia ou para os alunos de academia. Cobrem um modelo de pensamento diferente já tentado e não precisa ser mercado, porque eu acho que tem outras... E cobrem e vão atrás, né? Porque como tu falou, né? A informação hoje está aí bastante disponível, né? Então, assim, o acadêmico hoje ele tem que entender de que a solução toda não está mais lá só na academia, né? Tá na academia, tá no YouTube, tá no curso, tá no estágio, tá onde quer que ele esteja conseguindo aprender para se encaixar dentro do que a gente em conjunto, de maneira colaborativa, está criando. A gente chegou, infelizmente, ao final aí do nosso tempo, tá? Queria agradecer o André, queria agradecer o Marlon e fiquem aí com as suas considerações finais, deixem o contato, né? Site, Instagram, pontos de contato para que entre em contato com a Metáfora para desenvolver projeto arquitetônico, projeto de interiores ou projetos urbanísticos. Só para concluir, então, agradecer... o amigo e o colega que trabalhou com a gente, que ajudou muito na construção, o Marlon. Obrigado, Marlon, pela construção, pelo tempo que tivesse lá dentro. E a gente fica muito feliz, inclusive, quando profissionais passam por aqui, passam com a gente, vivem com a gente, passam momentos, a gente se trata como família, né? E algum tempo depois tu vê que o cara tá bem, tá desenvolvendo, tá crescendo. Cara, a gente quer que as pessoas cresçam, desenvolvam, né? E dentro do nosso modelo de negócio, acho que a gente trabalha muito de forma coletiva e integrada. Talvez esse seja o diferencial que a gente tenta buscar. Cara, o que cada um pode extrair de melhor, o que cada um pode oferecer de melhor. E sempre entendendo que, cara, a gente não gosta de ver concorrente, cara. A gente gosta de ver parceiro, sabe? Então, eu acho que se ver como parceiro, seja de engenharia, seja do cliente, seja de mercado, seja com academia, qualquer lugar, a gente entender, cara, o que eu posso extrair de legal dessa figura, sabe? Então, a gente está à disposição, o nosso pesquisar por Grupo Metáfora, tem o site, né? E aí Instagram também. Então, Metáfora com TH? Metáfora, perdão. METHAFORA. Um dia a gente pode explicar qual a origem. Dá um podcast só disso. A gente tá com 3 Instagrams para cada um das empresas. E assim, segue lá.
Procura Metáfora Arquitetura, dá o like. Metáfora Interiores, Metáfora Urbanismo. Segue a gente tá com um material legal de vez em quando. E é isso aí. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. Marlon? Foi um prazer, pessoal. Acho que foi um papo bem profundo aí, falando sobre arquitetura, sobre processo, sobre BIM, sobre informação. E espero que tenha sido muito rico aí para os incorporadores que entendam que a arquitetura é a disciplina mãe e que o processo de alimentá-los com informações suficientes para poder desenvolver projetos e soluções de construção, né, é fundamental. E aí entra o planejamento e a coordenação, que a Canteiro é responsável para que a gente consiga fazer um trabalho unificado e de grande sucesso.